Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E a semana continua deliciosa, né? Como é bom ganhar do Corinthians. E vocês viram, a gente teve a denúncia aí do Luciano pro Conselho Tutelar, né? Afinal, espancou o filho dentro de casa. E a gente também teve essa notícia grave da briga no vestiário ali entre Lucas Caleri e Luciano, todos querendo saber quem é o verdadeiro pai do Corinthians, né? Eu acho que vão ter que fazer um teste de DNA aí para ver, porque todos eles gostam de bater no Curica, né? Mas, galera, vindo para as notícias do Tricolor, né? A gente começa o vídeo quase da forma que a gente terminou o último, né? Falando do Oscar, nos confirmou essa lesão do Oscar nas vértebras lombares, né? Então ele teve fratura nos processos transversos, que é uma estrutura que fica ali do lado do corpo da vértebra. Ele teve fratura de três processos transversos, né? Então L1, L2, L3, e deve ficar parado aí entre 4 e 8 semanas. E eu vou ser bem cético aqui, gente. Eu acredito que o prazo deve ser aí dos 2 meses, se não mais. Se a gente considerar que depois que a fratura consolida, tem um período de reabilitação, vai precisar recuperar massa muscular, vai precisar recuperar ritmo de jogo, então talvez o Oscar possa ficar até mais tempo do que isso. A gente manda todas as energias positivas para que ele consiga manter a cabeça bem, e ele já disse que está abalado. E aí, gente, por mais que você ache que porque o cara ganha um monte de dinheiro, essa dor é menor do que a de outras pessoas. Mas não, gente, é a dor de qualquer ser humano, de ser impedido de fazer o que gosta, a frustração pela sequência de lesões. Então, sugiro a você, torcedor tricolor, que nesse momento, um apoio para o Oscar, que ele possa se manter bem e se recuperar desse momento mais triste. E aí, gente, por conta dessa lesão do Oscar, estamos novamente sem meia. Afinal, a gestão deu de graça ao Matheus Alves pro CSKA Moscou. E aí agora a gente não tem nenhum jogador naturalmente de meio campo, né? Então, no último jogo a gente já usou o Alisson. A gente teria o Rodriguinho, mas o Rodriguinho, desde que ele subiu a profissional, ainda não conseguiu se firmar como uma opção verdadeira. E aí, por conta disso, o São Paulo sinalizou que vai tentar buscar um meio-campista para que possa vir integrar o elenco. E aí a gente já sabe, né, gente? São Paulo não tem dinheiro, deve para todo mundo, planeja mal o elenco. Né? Então parece que o momento do São Paulo vem punir a incompetência dessa diretoria toda vez que toma uma decisão. A diretoria decidiu vender o Matheus Alves, a punição foi a lesão do Oscar. Então essa incompetência e essa falta de planejamento vem sequencialmente sendo punida. E para tristeza pune o torcedor, né, gente? Porque aí a gente vai ficando com um time mais enfraquecido, um time com menos opções, um elenco que já é curto. Então, São Paulo estaria no mercado, olhando na América do Sul e olhando em mercados secundários, um meio campista que poderia vir e compor o elenco do São Paulo. Eu já vi em alguns lugares falando o nome do Matias Rojas, aquele meia que foi do Corinthians, que chegou do Racing com muita pompa. Nos primeiros jogos fazia cada golaço com uns baitas de uns petardos de pé esquerdo de longe. Inclusive, se não me engano, fez um golaço assim no São Paulo. Mas, gente, depois o cara entrou naquele modo tiriça e não jogou mais nada, saiu do Corinthians quase que chutado pela torcida. É lógico, a gente sabe que cada situação é uma situação, mas a gente precisa também ter ciência de que o que vem são esse tipo de jogadores, né? Então, São Paulo não tem dinheiro, não vai fazer nenhuma grande contratação, vai trazer alguém por empréstimo com uma cláusula de opção de compra lá na frente, que nem veio o Gonçalo Tapia, alguém que eventualmente esteja encostado, retornando de lesão, é a característica do jogador que o Casares vai trazer certamente, né? Então, a ver quem serão esses
candidatos a essa posição. São Paulo que também está no mercado procurando um lateral direito, e aí sim eu acho que essa é a principal urgência, a gente precisa de uma opção para lateral. Mais para nossa felicidade, o Mike já voltou a treinar depois da lesão que teve no Sub-20. Então, acredito muito que, pelo desempenho do Cedric, o Mike possa vir a ser utilizado no elenco profissional, ou até mesmo o Igor Felisberto, que subiu e nunca conseguiu uma oportunidade. Então, acredito que o Crespo possa usar, mas que ele não deve usar nesse momento, porque conhecendo os treinadores argentinos, a gente vê que nestes momentos de maior afunilamento, de maior intensidade, eles acabam optando por jogadores com mais hierarquia, que eles falam, né? Jogador com mais cancha, jogador com mais experiência. Então, acho que nesse momento o Crespo não deve usar esses jovens, mas São Paulo saindo desse momento mais crítico, eu acredito que ele vá sim lançar esses meninos. E aí, gente, o nome que apareceu ontem foi o de Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco. Um jogador que não teve bom destaque e está em fim de contrato. E aí os seus empresários ofereceram o jogador ao São Paulo, e o São Paulo já desconversou, né? Não é um jogador que interessa, mas eu suspeito que a New Balance não deixaria esse negócio, né? Onde já se viu trazer um jogador que chama Puma. Fazer o que, né, gente? Mas, novamente, a gente não pode esperar grandes nomes. E vamos ser sinceros, gente, para trazer qualquer um do mercado, puxa alguém da base. Vai gastar o dinheiro que não tem para trazer um jogador que não vai resolver o problema, que não vai assumir titularidade. Melhor dar uma chance para a molecada da base, né? Então, São Paulo fica gastando dinheiro, gerindo mal os recursos que entram no clube. E por isso que está na situação que está, com esse fluxo de caixa negativo, com dívidas cada vez mais vultosas. Então, se é para trazer qualquer um, melhor que dê a chance para os meninos da base. Numa dessa, a gente tem um Kaká aí na base e não sabia. Para você que não se lembra, o Kaká era reserva da base do São Paulo, e os juniores do São Paulo foram disputar um torneio internacional, o Kaká ficou se recuperando. E aí, em 2001, quando o Vadão precisou fazer um treinamento, precisava de um meia, ele pediu pro treinador dos juniores mandar o menino que estava lá em recuperação. E o menino que estava lá em recuperação foi o Kaká. O time que foi jogar fora voltou, o Kaká estava despontando. Então, nem sempre o cara que é o destaque da base vai ser aquele que vai virar no profissional. Então, de repente, você vai puxar um jogador que teve um menos destaque e ele vai ter um grande momento, né? Então, se é para dar chance para alguém, que dê para os meninos passar desse momento mais atribulado, tá? E aí, só para voltar na notícia do lateral, hoje saiu a notícia de que o São Paulo busca um jogador versátil que possa fazer a zaga e a lateral. A gente já viu o Ferrarese, né? Então, Ferrarese é um baita zagueiro, na lateral é um desastre. Até na lateral ali defensiva quebra um galho, mas quando avança, espanca a bola, gente. Então, não dá para ficar com jeitinho. Então, se for para trazer alguém para realmente vir e ser uma opção real, ajudar, tudo bem. Se for para gastar dinheiro com qualquer jogador, sobe alguém da base. A base, ela precisa oferecer opções para o time titular, gente. Não dá para gastar o que se gasta com a base do São Paulo e eles e os jovens não serem minimamente uma segunda opção aí para o time titular, tá bom? E aí, galera, o São Paulo na quinta-feira joga contra o Juventude, né? São Paulo sem nenhum suspenso, né? Só com os jogadores que estão lesionados, não podendo jogar. Então, o São Paulo deve ir com um time muito próximo, se não o mesmo, do que o time que jogou contra o Corinthians, né? Então, uma oportunidade para o São Paulo enfrentar um time que no momento é um adversário direto,
contra o Z4, e uma vitória aí nesse jogo poderia nos afastar ainda mais dessa situação, né? Então, o São Paulo, que vem apresentando uma melhora de desempenho, pode sim ir ali a Caxias do Sul e voltar com um resultado positivo. Eu acredito que, pelo desempenho recente do São Paulo, a gente pode acreditar, sabendo que o São Paulo, neste ano e nos últimos anos, tem tido muitas dificuldades de ganhar jogos fora de casa, né? Então, dificuldade de matar alguns jogos, mas eu acredito, sinceramente, que pela pegada, se o São Paulo conseguir manter o nível de intensidade que teve contra o Corinthians, manter o foco, eu acredito que o São Paulo sim tenha grandes possibilidades de ganhar do Juventude, somar mais 3 pontos e se afastar dessa zona cinzenta aí do campeonato. Tá certo, galera? Então, esse foi um pouquinho das notícias do São Paulo. A gente segue acompanhando o noticiário tricolor aí, quem que poderão ser esses jogadores que virão para integrar o elenco. A gente se preocupa por conta dessa gestão, né? Uma gestão que já mostrou que não tem grande assertividade em scout e tem algumas contratações que são muito mais indicações de empresários do que propriamente uma prospecção do clube. Então, a gente fica preocupado com o que essa diretoria pode fazer. Diretoria que ganhou do Corinthians e agora já está saidinha, Casares postando fotinha com o jogador. Milagre que o Belmonte ainda não apareceu, mas fato é que, na boa, esses caras aparecem, mas não dão entrevista mesmo assim, né? Então, uma vergonha. Eu acho que o São Paulo não tem nenhum. Eu acho que o São Paulo, na história do São Paulo, acredito que na história do São Paulo não tem nenhum relato de uma presidência com tão pouca transparência e tão incompetente, gente. Nossa, eu puxo para trás assim, desde que eu me lembro, como acompanhando o futebol, não me lembro de uma diretoria tão desastrosa, desde, acho que o Paulo Amaral, que quase pôs o Rogério Ceni para fora do São Paulo, né? Então, tirando essa presidência, não me lembro de nenhuma outra tão desastrosa. Mas é isso aí, galera. A gente vai seguir torcendo, seguir acompanhando. Tendo qualquer tipo de notícia mais importante, a gente traz um vídeo aqui no canal. E vamos seguir zoando os corintianos, que faz parte do negócio, né, gente? A gente respeita o rival, mas não dá para não deixar tirar um sarrinho da cara deles, né? Então, fala, amigo tricolor. Tava editando o vídeo para postar aqui no canal quando eu vi essa notícia do Alexandre Pretzel na entrevista do Flávio Marques à Rede Bandeirantes de rádios, onde ele revela que o São Paulo tem uma relação comercial com as torcidas organizadas. E aí vocês não entendem por que a torcida organizada não protesta, não reclama do Casares, não reclama do Belmonte. Tá aí, a prova, né? Eles recebem uma cota de ingressos que eles compram com o São Paulo a preço de meia entrada e depois eles vendem dentro da Independente para os seus integrantes, dentro da Dragões para os seus integrantes, sabe-se lá por que valor. E aí, a organizada fica com um balanço positivo e o São Paulo fica devendo. E aí você, sócio torcedor, que precisa comprar uma gratuidade, uma meia entrada para o seu pai, para o seu avô, você não consegue. Para o seu filho, você não consegue. Por quê? Porque tem que bancar um mando de marmanjo que é sustentado pelo clube. Essa diretoria é um escárnio por inteiro, né, gente? Não tem o que falar. Para mim, Júlio Casares é o pior presidente da história. Já deixou o leco no chinelo faz muito tempo. Tá certo, galera? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.